Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Lembrando para você que todo o processo de intervenção, de auxílio, de adaptação, de uso lúdico, de uso comportamental que facilite o bom funcionamento da pessoa com TDAH é ferramenta de estimulação cognitiva. Gera possibilidades de neuroplasticidade, gera melhor entendimento do TDAH acerca das suas situações e assim favorece possíveis controles desses comportamentos que geram vida funcional. Então o nosso vídeo de hoje é sobre dicas voltadas ao TDAH, dicas sobre o TDAH. Primeiro, todas as crianças precisam de exemplo, tranquilidade e de suporte dos pais ou dos responsáveis. Portanto, seja esse modelo. As regras precisam ser claras e que sejam seguidas por todos. Não se pode aplicar uma regra e ser contrária a ela, apenas cobrando da criança com TDAH. Qualquer pequeno acerto, qualquer pequena vitória, qualquer situação alcançada merece elogios. Por isso, elogie, elogie e elogie. Elogiar não é sinônimo de permissividade, mas sim de validação daquilo que você conseguiu. E a pessoa entende, enquanto TDAH, que ela não é só dificuldade, ela também tem capacidades e possibilidades. E que seus pequenos acertos podem ser motivadores para outros grandes acertos. É necessário saber lidar com birras e com crises de raiva. Entendendo que crises de raiva, o comportamento disruptivo, acontece por não se conseguir regular algumas ações comportamentais. Birras são comportamentos como barganha para se conseguir alguma coisa. É importante identificar o que é birra e o que é crise e dificuldade de regulação comportamental. Cumprir ordens, lembrar das regras. É importante ajudar essa criança ou adolescente a manter as regras da casa, como arrumar o quarto, fazer a tarefa, ter atribuições e cobrar de uma forma não muito autoritária o cumprimento dessas regras. Quando se faz essa organização, leva-se também ao melhor contexto organizacional por parte da criança. Cuidado, pessoas com TDAH não percebem muitas vezes o perigo por uma dificuldade nessa percepção e por ter essa ação impulsiva em subir e em escalar. Então, podem se envolver facilmente em acidentes domésticos. E é importante que a gente evite esses acidentes, especialmente com crianças pequenas, que ainda não conseguiram identificar aquilo que pode ser ameaçador às suas vidas. Portanto, fique atento para evitar algum tipo de situação como essa. Nesse sentido, é importante que a gente observe essas questões e entenda da importância de cada uma delas. Vamos mais uma vez reforçar. Quando falamos de tratar as crianças a partir de bons exemplos, é importante que o ambiente seja um ambiente organizado e que não agrave cada vez mais os sintomas do TDAH. Então, um lar estruturado, com harmonia e carinho, são grandes possibilitadores de outras conquistas, né? Então, isso é indispensável para quem tem TDAH, fazendo com que elas possam se organizar, porque precisam de bastante suporte para superar essas dificuldades. Quando falamos que as regras precisam ser claras, os pais devem atuar como exemplos, um modelo a ser seguido, devem agir como gostaria que eles agissem. Só assim a criança irá ter parâmetros de comportamentos bem definidos, sabendo aí o que é exigido dela. Quando você cobra e faz diferente, isso fica confuso para a criança com TDAH. Quando falamos em elogiar os pequenos e pouco significativos avanços, mas que são importantes para a pessoa com TDAH, é importante nesse sentido que os pais deem mais atenção aos bons comportamentos do que apenas punir os maus comportamentos. Não esperar pelo comportamento perfeito, mas valorizar as pequenas ações, né, que foi o melhor que aquela pessoa pôde dar naquele momento. Lembrar sempre que a criança está sempre tentando corresponder às expectativas dos pais e que quando ela não faz, não é porque ela queira, é porque ela simplesmente não consegue. Crianças com TDAH tendem a ser muito criticadas, rotuladas de bagunceiras, de preguiçosas, de desobedientes, né? E isso é tão repetido no dia a dia que elas acabam entendendo que são assim. E quando você também elogia ou fala de uma forma que não seja
punitiva, os efeitos comportamentais podem ser modificados por parte da pessoa com TDAH. Isso é uma ação cerebral que acontece quando a gente fala de estimulação cognitiva. Quando dizemos que elogiar não é sinônimo de permissividade, é importante dar carinho e atenção à pessoa com TDAH ou qualquer outra condição. Mas também não deixar de educar com firmeza, impondo limites quando necessário. Precisa-se ter autoridade sem perder a ternura. Eu acho que essa é a grande frase do dia. A criança precisa aprender a cumprir regras e o respeito a elas deve ser cobrado e lembrado sempre. Não esqueça, TDAHs tendem a esquecer de algumas regras. Compreender as limitações da pessoa com TDAH, não exigir demais dela além do que ela pode dar, né? E, acima de tudo, investir nas suas potencialidades. Profissionais da área da saúde mental e da área educacional, que são especialistas em atender essas crianças com TDAH, são sempre a melhor fonte de orientação para os pais. Quando falamos que é necessário lidar com birras e crises de raiva, é importante entender que alguns TDAHs podem apresentar comportamentos explosivos. Quando algo dá errado, quando sentem-se frustrados, quando perdem, pode não saber administrar isso. Então, ganhar e perder faz parte da vida. É importante que essas crises sejam bem conduzidas por parte da família, para se entender aí alguns momentos que antecedem as birras, as raivas, para melhor conduzir essa criança. Seja paciente nesse sentido. Tente não criticar ou lembrar a criança sobre o que fez. Mas vamos, em um momento posterior, depois de organizada, sentar para que ela possa refletir sem ser censurada ou criticada por isso. Quando falamos em cumprir ordens, é importante ajudar seu filho a manter as atividades de casa em dia, cumprindo aquilo que foi estabelecido pela escola, não voltar com tarefa por fazer, pequenas coisas em curto prazo até atividades maiores em longo prazo. Então, é importante lembrar que ele tem que assumir a responsabilidade do seu próprio quarto, da sua atividade escolar, que alguém pode auxiliar, mas é obrigação dele de fazer, mostrando a importância dessa obrigação. Tá? Com o tempo e com o incentivo, essa criança ou adolescente estará apto a fazer essas atividades sem mais ser necessário se cobrar por elas. Quando falamos em acidentes domésticos e a importância de se observar para evitar, ter uma criança impulsiva dentro de casa traz aí alguns perigos e um sinal de alerta por parte dos pais frequentemente. Então fique atento a tudo que a criança faz. Quando ela estiver muito quietinha, vai observar o que está acontecendo. Pode ser que ela esteja fazendo alguma atividade que ela não perceba como perigosa, mas que possa ameaçá-la. Se ela for andar de bicicleta, é importante utilizar alguns apoios, porque ela pode ser precipitada e impulsiva em suas ações. Então, sempre levando a criança a criar o hábito de manter as atividades importantes em dia, mas também de estar atento àquilo que pode ser ameaçador. Mostrar, a partir do bom exemplo, essas questões que são interessantes a essa observância. Então, foram algumas poucas dicas sobre o TDAH, outras virão nos próximos vídeos para a gente entender que é muito mais importante a nossa estratégia de como lidar com o comportamento do que apenas a censura a esse comportamento. Esse foi mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Em breve, um novo vídeo para vocês. Abraço.